Então, na trajetória de juventude ali, né, tendo encontrado a teologia da libertação, eu fui procurar me organizar em algum lugar onde eu pudesse tocar essa luta. A princípio eu entendia que a igreja seria o papel, o instrumento de transformação do mundo, e que a gente, através da caridade, da ação social, poderia gerar esse impacto de transformação. Em algum momento eu entendi que não era suficiente, que é isso, a gente pode construir 1000 casas, mas a gente não bota esgoto em nenhuma delas, não abastece com água tratada, enfim, não dá as condições, não dá saneamento básico. Precisava de política pública. E aí eu começo a me organizar à época com um grupo de secundaristas do Partido Verde. À época, o Gabeira era uma figura de destaque no Rio de Janeiro. E aí é quando eu tenho o meu primeiro contato com o marxismo para fora da propaganda anticomunista. Porque eu já tinha esse contato com a propaganda anticomunista. Tem uma organização chamada Missão Portas Abertas, que eu era muito próximo e que, enfim, eles repetem uma propaganda absurda sobre a União Soviética. Tem um livro chamado O Contrabandista de Deus, que é um amontoado de mentira mesmo, assim, sabe? Sobre a União Soviética, mas que constrói essa propaganda de que o comunismo é inimigo da fé cristã. E aí eu tenho um primeiro contato com o marxismo próximo da fé, né? Eu começo a ver um monte de coisa em comum nessa caminhada com um grupo de secundaristas, e aí eu começo a minha formação política dentro do marxismo-leninismo. Eu me afasto um pouco por desesperança, mais para frente, vou para uma caminhada mais reformista, numa ideia de que a gente já havia perdido e que agora cabia só reduzir dano, mas retomo essa esperança revolucionária há alguns anos, ali um pouco antes da pandemia. E você acabou se tornando pastor nessa sua trajetória religiosa? Sim, eu sou pastor de uma igreja independente, né? Eu não me tornei pastor dentro da denominação batista, então entre os batistas eu não sou reconhecido como pastor, mas sou pastor de uma comunidade independente que é a Igreja da Garagem. Tenho atuado no cuidado e ali no ensino da comunidade e na organização, né, gente? A igreja também é uma forma de organização de classe. E aí a gente tem tentado deixar essa marca. A Igreja da Garagem é uma Chama igreja. Igreja da Garagem? Isso. Por que esse nome? Porque a gente iniciou, um pouco antes da pandemia também, numa ideia de voltar ao princípio de reunião nas casas, nos lares, como era a igreja chamada primitiva, né? E aí, na pandemia, a gente fica 100% online, por razões óbvias, e aí, quando a gente volta, a gente permanece nessa dinâmica, né? Sendo itinerante, sem um local fixo, embora agora tenha chegado bastante gente procurando, então acho que a gente vai precisar de um lugar para poder comportar todo mundo. Mas é isso, a igreja da garagem, porque a gente é meio garageiro mesmo, né? A gente é um monte de crente. Antes a gente tinha um coletivo, antes da igreja, que era o coletivo Inadequados, que éramos os cristãos que se viam inadequados para o ambiente religioso, e éramos tratados como tais também. E aí a gente inicia a igreja. Eu também sou membro da nossa igreja brasileira, mas ela é no Rio de Janeiro, e eu não consigo frequentar por razões óbvias também, eu estou em Brasília. E aí, quando venho para Brasília, eu passo a integrar efetivamente a Igreja da Garagem. Você se dedica exclusivamente à igreja ou você tem uma outra atividade profissional? Não, não. Na nossa igreja, inclusive, é proibido o pastor receber dinheiro, tá, gente? Assim, é vetado. Uma atividade Ah, voluntária. é uma atividade voluntária. Eu não sou contra os pastores que se dedicam integralmente a isso receberem um salário. O que eu sou contra é um pastor que se dedica exclusivamente a isso, ter um patrimônio de 400 milhões de reais, igual o Malafaia. Mas é isso. A gente fez essa escolha de não se dedicar exclusivamente por duas razões. Uma por uma razão moral mesmo, eu particularmente consigo meu sustento de outra fonte, eu trabalho com elaboração de projetos e captação de recursos. Então, presto consultoria para organizações sociais, ONGs e tal, na elaboração de projetos e na captação de recursos via editais públicos, leis de incentivo e também emendas parlamentares. E uma outra razão é por conta
de ter o discurso livre. Quem paga a banda escolhe a música. Então, assim, se o meu sustento depende da igreja, eu vou temer que a igreja não goste do meu discurso. Então, para que eu possa ter uma prática livre, eu entendo, e nós do Conselho de Pastores, né, e de diaconia da Igreja da Garagem, entendemos que a igreja não pode pagar a banda. Então, a música fica livre. Agora, a sua igreja recolhe o dízimo? Não, a gente recolhe contribuições voluntárias. Recentemente, e é isso também, gente, eu entendo que a igreja tem um custo, a institucionalidade tem um custo, tá tudo bem quem recolhe, desde que isso não seja uma imposição. Ah, Deus não mandou nada, tá, gente? Deus não emite boleto. Deus não emite boleto, ele não tem conta bancária. E o texto que é usado para os dízimos é o texto de Neemias, que diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Esse mantimento é para o sustento de quem não conseguia produzir, era para o sustento dos órfãos, das viúvas, era para acolher e cuidar de quem não conseguia se engajar no mercado de trabalho, né? Fazendo uma adaptação mal feita, mas assim, uma adaptação para a gente entender. Então, a nossa contribuição é para as ações da igreja. No último sábado, a gente fez um almoço com familiares de presos. E aí, depois do almoço, nós fomos levar quentinhas para pessoas em situação de rua. Inclusive, essa semana a gente vai fazer a prestação de contas pública disso. Então, todas as doações que chegaram foram para pagar o almoço, pagar as quentinhas, comprar o Cobal, que é um kit que é levado para os presos dentro do sistema carcerário. Então, o nosso dinheiro é para isso, é para cuidado dos pobres e daqueles e daquelas que estão em vulnerabilidade. Quer dizer, antes da vigília para Bolsonaro, você, portanto, já tinha um engajamento político antigo. Sim, e esse tem sido o meu esforço, inclusive agora, né? Mostrar que tem uma história do Ismael antes do feito e que tem muita luta depois. Então, aproveitar o feito para trazer mais gente para a luta, mas também a visibilidade para contar essa história de organização em movimento, de luta por moradia, de luta por dignidade do nosso povo, e que vai chegar no controle do Estado, nosso povo podendo controlar diretamente o Estado e evitar que coisas como acho que ocorreram ontem na Câmara aconteçam de novo. Ismael, você tem filiação partidária? Hoje eu sou ligado ao PCBR, nós ainda não temos legenda, enfim, você conhece bem, né, principalmente o camarada Jones, mas já fui filiado ao PSOL e ao PT também. Hoje eu estou sem filiação partidária oficial, a gente está conversando se vai acontecer a filiação democrática ou não, mas é isso, por enquanto a minha filiação não tem legenda, né, que é o PCBR.